Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, a mais um programa Palavra Viva. Talvez hoje um dos programas mais importantes que nós temos ao longo do ano. Nesta sexta-feira, nós fazemos memória da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que muitos, nesse momento, enquanto o programa passa agora na TV Candidez, estão na celebração da palavra e é bom que estejam. Agora, eu creio que você que nos acompanha nesse momento na TV é aquele que talvez não pôde estar, por às vezes estar enfermo ou por algum motivo qualquer preferiu estar em casa e mudou para esse canal. Convido você a permanecer. Caso você não pôde estar na celebração ou já chegou, talvez a celebração foi breve, você possa, nessa sexta-feira santa, concentrar a sua atenção em Jesus. Não mude para outro canal, não assista um outro programa. Hoje é dia de pensarmos no Senhor mais do que talvez qualquer outro dia do ano. Por isso nós iniciamos esse programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para não fazermos diferente de todo o programa que fazemos hoje, por que não clamarmos também mais uma vez a presença do Espírito Santo? Por isso, vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, se instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. A palavra do Senhor para nós hoje é uma palavra grande do Evangelho de São João, que vai do capítulo 18 ao 19, onde narra todos os detalhes da paixão do nosso Senhor. A palavra diz assim, versículo 1 do capítulo 18. Dito isso, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Lá havia um jardim no qual ele entrou com os seus discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus muitas vezes ali se reunia com os seus discípulos. Judas, pois, levou um batalhão romano e os guardas dos sumos sacerdotes e dos fariseus, com lanternas, tochas e armas, e chegou ali. Jesus, então, sabendo tudo o que ia acontecer com ele, saiu e disse: A que procurais? A Jesus de Nazaré, responderam. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo perguntou-lhes: A quem procurais? Responderam: A Jesus de Nazaré. Jesus retomou: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, deixai que estes aqui se retirem. Assim se cumpria a palavra que ele tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me deste. Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a ponta da orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Será que não vou beber o cálice que meu pai me deu? O batalhão, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Primeiro conduziram-lhe a Anás, o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Caifás é quem tinha aconselhado aos judeus: é conveniente que um só homem morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote. Ele entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a criada que atendia a porta e levou Pedro para dentro. A criada disse a Pedro: Não pertences tu também aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os servos e os guardas tinham feito um fogo, porque fazia frio. Estavam se aquecendo e Pedro estava com eles para se aquecer. O sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e do seu ensinamento. Jesus respondeu:
Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei, eles sabem o que eu disse. Quando assim falou, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus replicou-lhe: se falei mal, mostrem que eu falei. Mas se falei certo, por que me bates? Anás então mandou amarrado a Caifás. Simão Pedro continuava lá, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Pedro negou de novo e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de madrugada, eles mesmos não entraram no pátio para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse o malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai-o, segundo vossa lei. Os judeus responderam: não nos é permitido matar ninguém. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, indicando de que morte havia de morrer. Pilatos entrou de volta ao palácio e chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros lhe disseram isso de mim? Pilatos respondeu: acaso sou eu judeu? Teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse: então tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. E Pilatos lhe disse: que é a verdade? Dito isso, saiu ao encontro dos judeus e declarou: eu não encontro nele nenhum motivo de condenação. Mas existe entre vós um costume de que, por ocasião da Páscoa, eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então eles puderam gritar: este não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um assaltante. Pilatos então mandou açoitar Jesus. Os soldados lançaram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça de Jesus e o vestiram com um manto de púrpura. Aproximaram-se dele e diziam: viva o rei dos judeus, e batiam nele. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que eu não encontro nele nenhum motivo de condenação. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Ele disse-lhes: eis o homem. Quando viram, os sumos sacerdotes e seus guardas começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: levai-o vós mesmos para o crucificar, porque eu não encontro nele nenhum motivo de condenação. Os judeus responderam-lhe: nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou no palácio outra vez e perguntou a Jesus: de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse-lhe: não me respondes? Não sabes que eu tenho poder para te soltar e para poder te crucificar? Jesus respondeu: tu não terias poder algum sobre mim, se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus continuavam gritando: se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar conhecido como pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia.
Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: vou crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: não temos outro rei senão César. Pilatos então lhes entregou Jesus para ser crucificado. Eles tomaram conta de Jesus, carregando a sua cruz. Ele saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Lá eles o crucificaram com outros dois, um de cada lado, ficando Jesus no meio. Pilatos tinha mandado escrever e fixar na cruz um letreiro. Estava escrito assim: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram o letreiro porque o lugar onde Jesus foi crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, em latim e em grego. Os sumos sacerdotes disseram então a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, e sim ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. E Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Depois que crucificaram Jesus, os soldados pegaram suas vestes e dividiram em 4 partes, uma para cada soldado. A túnica era feita sem costura, uma peça só, de cima embaixo. Eles combinaram: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar sorte para ver de quem será. Assim cumpriu-se a escritura: repartiram entre si as minhas vestes e tiraram a sorte sobre minha túnica. Foi isso que os soldados fizeram. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e sua irmã, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. A partir daquela hora o discípulo a acolheu no que era seu. Depois disso, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que se cumprisse a escritura até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram num ramo de sopo uma esponja embebida de vinagre e levaram à sua boca. Ele tomou o vinagre e disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o espírito. Era o dia de preparação do sábado e esse seria solene. Para que os corpos não ficassem na cruz no sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas primeiro a um dos crucificados, com ele e depois o outro. Chegando a Jesus, viram que estava morto. Por isso não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado golpeou-lhe o lado com uma lança. E imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E um outro texto da escritura que diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos para retirar o corpo de Jesus. Ele era discípulo de Jesus às escondidas, por medo dos judeus. Pilatos o permitiu. José veio e retirou o corpo. Veio também Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido a Jesus de noite. Ele trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e de aloés. Eles pegaram o corpo de Jesus e envolveram com perfumes em faixas de linho, do modo como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ninguém tinha sido ainda sepultado. Por ser esse dia de preparação para os judeus, e como o túmulo estava perto, foi lá que eles colocaram Jesus. Palavra da salvação. A leitura grande, a leitura desse evangelho de hoje, vamos deixar para meditar no segundo bloco, mas para nos ajudar na reflexão nesse dia santo, vamos ouvir essa canção que nos remete à cruz de Cristo. Nesta sexta-feira santa, meditemos, contemplemos o milagre do nosso Senhor ao morrer por nós na cruz.
Todos os pecados meus e os teus foram cravados no madeiro, pois Jesus com teu sangue nos lavou. Ele se fez cordeiro e recebeu as dores que nos foram impostas, e na cruz com amor nos libertou. Ele desceu de sua realeza para se fazer sacrifício por nós, se aniquilou e se entregou, e como ovelha muda ao matadouro, não murmurou, não reclamou por nada, e decidido pelas nossas vidas, obediente foi até a morte de cruz. Bendita a cruz, bendita seja a cruz, o amor por ela se revelou. Nós somos a igreja da cruz, por isso a exaltamos, Senhor. Não existe mais barreira entre nós, por ela o véu do templo rasgou. O céu está aberto para nós, o que era pecado agora é graça sem fim. Oh, Fé, amor e perseverança, tudo que eu vivi. E a gente via que assim, que só o grupo não supria aquilo que era o trabalho que a gente fazia, que tinha que ter algo mais, né? O dia que o Eduardo falou da missão e falou que a metodologia deles é gerar vida, aí eu pensei, não, aqui tá funcionando direitinho. E pra pessoa ajudar, né, tem que ter amor, né, e humildade. A partir do momento que eu percebo que eu sou limitado, que eu não dou conta, e que não existe ninguém que consegue nada sozinho, né? Pode conseguir várias coisas, mas tudo ninguém consegue sozinho. Eu percebo que eu preciso ajudar. Eu acho que a vontade de ajudar nasce dessa essência que tem que estar no coração das pessoas, assim, né? Eu não consigo, então eu tenho que partilhar, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer pelo outro, porque eu também vou precisar que faça pelo outro. Eu mesmo já olhei para vários meninos aqui e pensei, esse aí não tem como. Porque o nosso humano, mas para Deus nada é impossível. Eles precisam de carinho, amor e alguém que cuide deles. Mais nada. A criança e o idoso, ela sensibiliza. O adolescente ou o dependente químico, já existe aquela rejeição. Porque o que a gente dá é muito pouco, a gente recebe muito mais deles do que a gente dá. Você sente falta de alguma coisa a mais na sua vida. Ajudar faz bem, faz muito bem pra gente. Fala galera, o programa Agenda de Deus hoje está em Eclesiástico 2, versículo 4 e 5. Tudo o que te acontecer, aceita-o e ser constante na dor. Na tua humilhação tem paciência, pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação os que são agradáveis a Deus. Vamos deixar de ser homens de lata. Vamos nos colocar, assim como o ouro, como a prata, como o ferro, são fundidos no cadinho de Deus. Vamos nos humilhar, vamos aprender a aceitar, vamos aprender a deixar com que aconteça, mas na vontade de Deus, vamos esperar. Espere na vontade de Deus,
Sim, tenha paciência. Se está te faltando paciência com alguém, ou com as coisas, com as situações, com as adversidades, eu te convido hoje, o Agenda de Deus te convida hoje a se colocar no cadinho de Deus e se deixar ser provado, porque é pela provação que nós vamos ser agradáveis a Deus. Esse foi o Agenda de Deus para a nossa vida hoje. Nossa família é feita por pessoas de todas as raças. Jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos. Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo. Com a graça de Deus, abrimos hospitais para cuidar dos doentes, fundamos orfanatos e ajudamos os pobres. Somos a maior obra de caridade no planeta, trazendo alívio e conforto para os necessitados. Educamos mais crianças do que qualquer outra obra educativa ou religiosa. Desenvolvemos o método científico e as leis das evidências. Fundamos o sistema universitário. Defendemos a dignidade de toda a vida humana, o casamento e a família. Cidades levam os nomes de nossos santos, que percorreram a vida da santidade antes de nós. Guiados pelo Espírito Santo, compilamos a Bíblia. A Sagrada Escritura e a tradição transformaram nossas vidas e nos têm guiado por 2000 anos. Nós somos a Igreja Católica. Mais de 1 bilhão de membros da nossa família compartilham os sacramentos e a plenitude da fé cristã. Por séculos rezamos por você e por todos, a cada hora do dia, sempre que celebramos a missa. O próprio Jesus lançou as fundações da nossa fé quando disse a Pedro, o primeiro Papa: "Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja." Por 2000 anos, uma linha contínua de pastores tem guiado a Igreja Católica com amor e verdade no mundo confuso e sofredor. E nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por cada um de nós. Se você saiu da Igreja Católica, o convidamos para que veja com um novo olhar. Acesse o portal catolicosregressem.org. Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Somos católicos. Bem-vindo à sua casa. Estamos de volta, meu irmão, minha irmã, com o programa Palavra Viva. Eu trouxe aqui o sinal da nossa fé, a cruz de Cristo. Nós vamos meditar este evangelho longo, mas não tão longo quanto o sofrimento do nosso Senhor por nós. Ele que sofreu injúrias, dores, angústias, começando lá no Getsemane, até a traição de um dos seus, os socos, cusparadas, o escárnio, tudo aquilo que foi dirigido a ele por aqueles que ele ensinou. Depois a condenação, uma coroa de espinhos que perfurava a sua cabeça, a flagelação que o feriu em toda parte do seu corpo. Carregou a cruz, pesada cruz, e o levou até o lugar onde foi crucificado. E aqui, olhando para a cruz, com Jesus nela, nós podemos nesse dia, ao olhar para a cruz, sentimos muitas coisas. Podemos sentir gratidão, podemos render ao Senhor louvor, porque fez tudo o que fez por nós, por mim e por você. Mas também pode gerar em nós um certo constrangimento, porque nós, tendo cruzes tão mais leves, sofrimentos tão menores, nós murmuramos, reclamamos, questionamos. E como canta a música, e como diz também o profeta Isaías,
ele foi como que um gado levado ao matadouro, sem murmurar, sem reclamar. Ele se ofereceu sem dizer uma única palavra, por amor a nós. E quantas vezes nos falta a capacidade de sofrermos por amor, como ele fez. Somente quem sofre por alguém demonstra amor. Se você quer conhecer alguém que te amou profundamente, veja o quanto ele sofreu por você. E olhando para Jesus, percebemos quanto o amor dele é infinito, incomparável. Vamos ouvir mais uma vez essa música e não tire os seus olhos da cruz. E permita que essa música cause o efeito necessário sobre a sua vida, para que nessa sexta-feira santa o Senhor possa tocar o seu coração e convencer você de que Ele te ama. Porque se você tiver plena consciência disso, meu irmão, minha irmã, do amor de Jesus por você, isso mudará a sua vida completamente. Escuta essa música e deixe o Senhor tocar você. Todos os pecados meus e os teus foram cravados no madeiro, pois Jesus com teu sangue nos lavou. Ele se fez cordeiro e recebeu as dores que nos foram impostas, e na cruz com amor nos libertou. Ele desceu de sua realeza para se fazer sacrifício por nós, se aniquilou e se entregou. E como ovelha muda ao matadouro, não murmurou, não reclamou por nada, e decidido pelas nossas vidas, obediente foi até a morte de cruz. Bendita a cruz, bendita seja a cruz, o amor por ela se revelou. Nós somos a igreja da cruz, por isso a exaltamos, Senhor. Não existe mais barreira entre nós, por ela o véu do templo rasgou. O céu está aberto para nós, que era pecado, agora é graça sem fim. Oh, oh. Diante da cruz do Senhor, nós queremos nos render. Apesar de tudo aquilo que o Senhor sofreu por nós, há em nós também a certeza da ressurreição que se aproxima. A cruz, embora para nós gere sofrimento, ela tem uma consequência. O ato de sofrer por amor a Deus e ao próximo, como Cristo fez, é certeza da ressurreição. Mas vivamos esse tempo, essa sexta-feira, o sábado santo, dia de amanhã, na certeza sim da ressurreição do domingo, mas com o recolhimento e respeito necessário. Porque só assim, olhando para dentro de nós, enxergando a nossa pequenez, seremos capazes de ressuscitarmos com o Senhor e sermos pessoas melhores a partir desta semana. Por isso estivemos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.